Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui esta câmera. Bom, é o seguinte, ontem eu tinha gravado este vídeo, tá tudo lindo, maravilhoso. E aí hoje eu fui pegar pra editar e falei, gente, peraí, onde é que tá a parte que eu gravei a tela, né? Porque eu tava gravando a tela, eu fiz um desenho aqui pra demonstrar todo o negócio. E aí eu falei, peraí, eu não parei de gravar ontem? E aí eu percebi isso. Então assim, eu estou aqui novamente sendo persistente, porque tem alguns outros temas que eu ia trazer, só que eu falei, eu preciso elaborar primeiro. Eu falei, por que não? Eu tava mexendo nos papéis, né? Tipo, isso aqui. Eu falei, por que não trazer uma dessas coisas que eu fico escrevendo o dia inteiro? Perco, tipo. Perco não, tá? Isso é um investimento de tempo, na verdade. Porque eu fico, tipo, 2 horas da madrugada, 3 horas do meu dia escrevendo e vai ficar lá guardado no fundo do meu quarto, do armário, por até eu ver daqui a 30 anos, sabe? Eu falei, gente, é isso aqui que eu tava vendo, talvez possa ajudar alguém. Enfim, eu já falei aqui que eu não sou professora, tá? Então, assim, ok. A gente sempre é embasado em alguns autores, etc, né? Eu poderia falar referências, etc, só que também tem a questão do quê? As coisas que eu gravo aqui, muitas delas também têm um embasamento da minha própria experiência empírica. E quando eu quero dizer com experiência empírica, são coisas que eu trago, obviamente, da minha própria vivência. Então, isso obviamente não dá nenhuma garantia de que haja fidelidade nas coisas que eu estou falando, porque você precisa provar por si mesmo, e espero que você os prove também por si mesmo. Mas também, todas as coisas que eu venho falar aqui são coisas que eu não vou trazer, assim, tipo, por suposição, sabe? São coisas, inclusive isso que eu vou trazer agora, que é uma coisa um pouquinho mais interna, são coisas que eu, por muito tempo, tá, utilizo como ferramenta pra me ajudar. E eu espero que alguém que veja isso não fique firulado ou fique bitolado, sabe? Porque se você não tem esse problema, eu acho que você não precisa nem ver isso. É uma coisa que você já saca por natureza. Mas tem pessoas, por exemplo, que sofreram com essas dificuldades, que nem eu, por muito tempo, e que às vezes elas não conseguem encontrar uma saída. Por quê? Porque se você perguntar pra uma pessoa normal que tem um certo nível de saúde, ela provavelmente vai falar pra você, como assim você não sabe passar manteiga no pão? Aí você vai falar, mas eu... Tá, tudo bem, é uma coisa comum, eu já deveria saber, mas nem todas as pessoas aprenderam a passar manteiga no pão. Realmente são momentos assim que eu tenho epifania, um insight, e aí eu começo a escrever. Eu tenho que escrever pra não esquecer. Sem enrolação, que eu já enrolei demais. Me falem se eu estiver falando muito rápido, eu tenho esse problema da pressa. Aí, tá gravando agora. Como expressar e permanecer centrado no verdadeiro eu? Esse verdadeiro eu a gente vai chamar de eu autêntico, se você preferir chamar desta forma. Por quê? Porque o verdadeiro eu não necessariamente, ou melhor, o eu autêntico não necessariamente vai expressar o seu verdadeiro eu. O eu autêntico significa simplesmente aquilo que está no seu interior, e pode ser recheado de sombras, o que é que seja, mas você é autêntico em relação a isso. Então, aqui quando eu falo verdadeiro eu, é até num sentido mais superficial da palavra, sabe? Quando as pessoas estão falando, eu tenho que ser verdadeiro, etc. É ser autêntico. E aí eu tô trazendo este como, porque eu tô trazendo aqui como é que acontece essa dinâmica de quando você não é autêntico, de quando você não consegue ficar centrado em si mesmo. E parece uma coisa muito banal, mas isso é uma coisa que dificulta e atrapalha a vida de muitas pessoas, tá? Eu falo isso de mim mesma, senão eu não teria escrito isso e toda essa bíblia aqui em algum momento da minha vida. Tem muitas pessoas que, quando vão se relacionar com o mundo externo, elas têm um problema de elas não conseguirem, quando estão se relacionando ou se vinculando a um objeto fora delas, seja uma pessoa ou qualquer outra coisa, ou várias pessoas, elas perdem a lucidez delas mesmas. Isso é muito fácil de acontecer. Se a gente pudesse colocar de uma forma metafórica, é quando você se perde no meio da multidão, ou você se perde no meio de uma relação, e isso é uma coisa que vai muito além do que, mas principalmente, de relações de codependência emocional, por exemplo, certo? Ou de relações entre pais e filhos, em que, obviamente, o filho, né, ele começa... Se você cresceu com uma criação disfuncional, se você é essa pessoa, você vai perceber isso. Você não foi uma criança que foi permitida expressar quem você realmente era. Quem é que você realmente é?
É composto por suas necessidades, seus desejos, suas vontades, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, suas próprias ideias, né? Sua própria opinião. E quando você cresce, quando você é uma criança que você está explorando pela primeira vez o mundo e você não pode expressar essa opinião sua, geralmente é porque temos ali alguém acima, hierarquicamente de você, que você se sente intimidado ou que você se sente na necessidade de agradar ou de responder às necessidades àquela altura de outra pessoa. Isso pode contribuir para, desde que você era pequeno, em vez de você ser uma criança normal, qual é o tipo de pessoinha que mais é autêntica? Um bebezinho, uma criança, certo? Se você não era, tem ali um problema. E aí você não vai conseguir desenvolver todas as suas capacidades internas a ponto de você já com, 20 anos, 23 anos, 25, 30, você já ter uma identidade completamente firmada. Geralmente pessoas assim, você vai perceber, a pessoa tá com 30 anos e ela descobre que ela nunca gostou do namorado dela. Ou que, ela tá no emprego e pegou um curso ali que, nunca foi nada a ver com o que ela queria. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a entender a si mesma, ela não aprendeu a se ver. Então, o que acontece? Você não aprende a ter uma identidade firmada. E aqui eu não vou entrar em questões de psicologia, apesar de já ter falado, mas isso é importante porque isso já vai trazer pelo menos uma ideia de pessoas que podem se identificar com este caminho. Vamos colocar isso num nível mais pragmático, vamos internalizando isso. No seu dia a dia, se você não chegou a um ponto de desenvolver, por exemplo, síndrome do people pleaser, ou se você não tem problemas de ansiedade ou fobia social, pelo menos você vai perceber isso. E muitas pessoas vão confundir isso com o fato de ser empata. Que quando você vai se relacionar com algo fora de você, você sempre se perde dessa energia de si mesmo. Ou seja, em vez de você ficar firme e solidificado e você continuar fortalecido em si mesmo, você meio que vai se descaracterizando da sua própria personalidade, ou se descaracterizando da sua própria essência. Então, sempre que você vai pro mundo lá fora, é como um sentimento de que você vai cada vez mais se distanciando da sua essência. Inclusive, isso é uma coisa que deveria ser muito óbvio, que eu deveria já ter entendido, mas eu só consegui traduzir isso desta forma um pouquinho tempo depois, mas uma das primeiras coisas que eu percebi fazendo meu shadow work, assim quando eu tava no começo da minha jornada espiritual, eu tinha 18, 19 anos, foi fazer um desenho exatamente no momento que eu tive essa percepção aguçada melhor, porque eu não tinha sensibilidade nenhuma com relação às coisas. Se eu sentia mal, eu não conseguia explicar porquê, algo me fazia mal, eu só queria fugir, mas não sabia por quê. E aí depois eu comecei a perceber isso, que tinha uma coisa muito zoada que acontecia comigo, e eu me sentia muito desconcertada e até meio decepcionada comigo mesmo, de que assim, eu tava lá, né, naquela energia, me sentindo super bem, nossa, vamos evoluir, e fazendo coisas pra me autotransformar. Então, em casa, sozinha, assim, eu me sentia super bem, sabe? Em contato com a natureza, conversando lá com os deuses, eu conseguia fluir. E quando você consegue fluir, significa o quê? Que a sua energia, ela está sendo autêntica. Em contrapartida, na primeiro passo que eu ia lá pra fora, eu falei assim, gente, como assim, sabe? Eu tô aqui tentando evoluir, tô evoluindo, eu quero demonstrar e compartilhar esse amor com as pessoas, mas no momento parece que trava e tudo volta ao meu antigo eu, porque principalmente naquele ponto, né, quando ainda tá acontecendo catarses emocionais, eu ainda tava lidando, obviamente, com transformações no âmbito de relacionamentos passados, e relacionamentos passados implicam o meu antigo eu. Então eu voltava, de certa forma, ao meu antigo eu, e meu antigo eu, ele era muito isso, o falso eu, totalmente contrário do eu autêntico. Eu me sentia constrita, era muita pressão que eu sentia na minha energia, sabe? Minha energia parecia, assim, exatamente assim. Parecia que tinha um choque toda hora. E eu não conseguia ficar... Eu não conseguia ficar calma, sabe? Eu não conseguia ficar, parecia que sempre tinha, a todo momento, aquela sensação iminente de ansiedade, de pânico, sabe? E aí aqui vai uma das sabedorias mestres que gostaríamos todos de alcançar, que é no momento que você vai no mundo lá fora, é óbvio que você vai encontrar confluência de energia, é óbvio que você vai encontrar pessoas de má intenção, é óbvio que você vai encontrar dificuldades, é óbvio que você vai encontrar necessidades que entram em conflito com as suas vontades, e por causa disso é óbvio que você não vai poder expressar totalmente o seu verdadeiro eu.
E isso eu, inclusive, descrevi em um dos posts aqui da comunidade sobre isso. Então, assim, o que a gente gostaria de alcançar com isso? Que é exatamente o que a gente vai mostrar aqui neste desenho. Você fazer isso de uma forma que você não precise tirar partes de si mesmo. Que é exatamente o que faz você se descentralizar do seu verdadeiro eu. Se você leva isso para um nível extremo, que nem eu falei do primeiro caso da criança, por exemplo, que desenvolve a síndrome do people pleaser, da criança que nasce para agradar os outros. O que acontece? Desde que você era muito pequeno, você aprendeu a externalizar a sua percepção, sempre quando você tá lá fora, para fora de si mesmo. Então, quando você vai se relacionar com qualquer coisa, qualquer pessoa fora de você, você não está lá. Você não está lá. É tudo sobre essa coisa. Então, o que acontece nisso? Você esquece de quem você é. Por isso que as pessoas, elas vão falar que é porque eu peguei a energia negativa da pessoa. Pode até ser que tenha uma energia não tão legal ali. Mas às vezes, e muitas vezes, você se sente desgastado depois dessas interações. Por quê? Porque você mesmo deixou o seu eu autêntico, o seu verdadeiro eu lá em casa. E se você deixa o seu verdadeiro eu lá em casa, principalmente quando é uma pessoa e você se relaciona com ela vai, na relação, ela não vai conseguir nutrir a sua essência. Ela tá nutrindo o quê? Uma falsa verdade sobre você. Ela tá nutrindo uma face oca. Que é exatamente isso aqui, ó. Esse bonequinho aqui, ó. Ela tá nutrindo alguém invisível. E é óbvio que você não vai sentir essa nutrição através dessa interação. Entende? Aí você se sente desgastado. Por quê? Porque toda hora você está o quê? Fazendo isso aqui. Desprendendo energia para fora de você. A sua própria energia. A energia do eu mesmo. Você tá toda hora desprendendo essa energia para alimentar esta outra coisa fora de você. E, obviamente, uma hora, porque nossas energias se esgotam, elas vão se esgotar. Eu poderia acabar por aqui, porque é basicamente isso. Mas só porque eu fiz o desenho aqui, vamos utilizar o desenho. Quando você vai falar com alguém, por exemplo, tá conversando, como é que você se sente, sabe? Você sente, tipo, você ainda tá olhando, você ainda tá observando, você ainda tá conectado com as suas emoções, sabe? Ou o tempo todo, quando você tá conectado com essa pessoa, conversando, se ela fala uma opinião, ou se ela se assusta, ou sei lá, qualquer coisa, você também meio que imita. Tem um comportamento camaleônico e, independente se você realmente se sentiu triste ou se sentiu feliz por aquela situação, você imita aquela pessoa. Ou tenta fazer algo em reação e resposta direta e unicamente a ela. Sabe? Aí você vai perceber isso, porque o autocentramento, ele é importante nas relações, principalmente relações, porque não só por essa questão de você se permitir ser nutrido pela outra pessoa, mas para você permitir que a outra pessoa tenha contato com você mesmo. Isso é um ato de amor. Por que o amor implica em primeira instância? Se entregar. Isso eu vou falar um pouco sobre outro vídeo do Amor Real, Amor Projetado. Basicamente, bem parecido com isso, mas se você não se entrega, o amor não acontece, ou é muito difícil de acontecer. E você pode até estar fazendo ações amorosas com relação a essa pessoa, e se essa pessoa for realmente, se essa pessoa for narcisista, ela vai gostar de você fazer isso, você vai achar que ela gosta de você. Por isso que você tem que tomar cuidado. As coisas humanas, elas são complicadas. E aí quando você encontra um narcisista que, se ela gosta dessa energia de você sair de você mesmo e ficar toda hora dando atenção só a você, às vezes você pode perceber e achar assim, nossa, finalmente essa pessoa me valoriza. Por quê? Porque ela vê o meu sacrifício por ela. Amigo, isso daí já é a base. É assim que começam as relações abusivas. Se eu pudesse dar uma dica aqui, gente, é literalmente isso. Não? Existe uma... porque quando a gente é criança, quando você é criança, obviamente você não tem muita consciência. Você não tem muito senso ético, essas coisas. Então, obviamente, você aprende a meio que passar por cima da sua deturpação mental pra você conseguir ser coordenado dentro de uma ordem social, certo? Saber conviver com outras pessoinhas.
Só que se você leva isso quando você já tá crescendo também, o que acontece geralmente é que você faz isso o tempo inteiro. E se você já adquiriu o discernimento, você não precisa mais ficar se autorregulando. Entende o que eu tô querendo dizer? Então você já pode, deixar que a sua energia continue em si mesmo, sabe? E é assim que você vai sentir que você tá autocentrado com as pessoas. Quando não existe uma dificuldade de você se conectar consigo mesmo, estando com os outros. E quando você, por exemplo, tem que refrear algum comportamento seu, você tem que deixar de falar certas coisas com aquela pessoa, isso não tem uma sensação de que você tá acontecendo uma perda da sua identidade, sabe? É mais parecido exatamente com isso, com uma captação do que são as referências, as condições externas, e você se adapta àquilo. Mas não que você molda a sua personalidade, não que você destrói a sua identidade, sabe? A sua essência em prol dessa condição externa. Aí vamos colocar uma outra situação hipotética em que isso pode acontecer e que, se isso é muito forte em você, perceba isso, tá? Isso, inclusive, foi o fato e o motivo do porquê que eu escrevi essa nota inteira. Foi um dia que eu tava em casa, sozinha, e eu percebi que eu continuava fazendo isso aqui, ó, que isso aqui é o efeito contrário disso, mesmo estando comigo mesma. E eu falei, gente, eu tô sozinha, não tem ninguém, nada com quem eu me relacionar fora de mim. E ainda assim eu continuo externalizando até a percepção de mim comigo mesma. Eu não sei se alguém já faz isso, tá? Eu tô entrando, sabe, na subconsciência das pessoas que às vezes a gente não consegue entender. Então deixa eu fazer isso ser entendível. Sabe quando você, por exemplo, tá literalmente só sendo, fazendo alguma coisa. E aí você, em vez de deixar simplesmente ser e sentir, ou seja, estar fixado no momento presente, a partir do momento que você externaliza sua percepção para fora, o que acontece? Você fica se observando e se julgando como você está sendo. Então eu percebi que eu tava fazendo isso. E eu falei, gente, isso, nossa, dá muita dor de cabeça. E com dor de cabeça eu quero dizer, gastar muita energia. Pode não ser síndrome de people pleaser, não. Pode ser, gente, você ser muito preocupado, por exemplo, com as aparências. Se tem alguém aqui que tem problemas de autoestima, principalmente em relação à aparência, você também tá fazendo isso. Você tá se descentralizando do seu eu autêntico. Por quê? Porque o tempo todo você fica regulando e se regendo e se impondo em relação ao seu comportamento, o jeito que você age, a forma como você fala com as pessoas. Será que eu tô sendo carismático? Será que eu tô sendo legal? Sabe? Que é exatamente esses pensamentos que fica quando você externaliza a percepção, sabe? Coloquei aqui, viu como eu sou uma pessoa cool? Quando você tá falando com uma pessoa, tá? Cool, tá? Olha como eu sou uma pessoa evoluída. Vamos colocar aqui um exemplo de um espiritualista, né? Sei lá. Você tá vendo a minha preocupação? Olha a minha dor, olha como eu tô... Nossa, como tá doendo, sabe? Tipo, você começa literalmente a manipular o seu comportamento, ou você começa a julgar como você está sendo, exatamente para que você, de alguma forma, cumpra com os ideais ou a idealização que você formou sobre o seu eu. Então, em vez de você deixar o eu ser eu, você faz com que o seu eu seja o que você deseja que ele seja. O que eu gostaria de ser. E aí, isso é um problema. Por quê? Porque você se julga como está sendo ao invés de apenas senti-lo. Ou seja, ao invés de apenas ser. E ser... Vamos colocar em outra cor. E ser é um grande poder do ser humano. Se você não permite você mesmo ser, como é que você vai enxergar no seu espelho aquilo que realmente acomete em você? Porque se você tem esse problema de se importar muito com as aparências em vez consigo mesmo, o julgamento ele vai fazer muitas vezes com que você reprima, finja ou esconda certas coisas em você e, obviamente, isso só delonga o processo do autoconhecimento, se este é um dos seus objetivos na vida. A autenticidade, infelizmente, implica isso para você que tem medo de ser controlado, de não ter controle sobre as coisas. Você tem que ser vulnerável. E quando você é vulnerável, obviamente você não pode ter controle nem sobre si mesmo. E aí tem a questão, por exemplo, que você começa a supor, imaginar e projetar a sua expressão externa, tá? Em vez de simplesmente se expressar.
Então você fica mais preocupado com como é que isso tá parecendo do que com o que você realmente é. E aí, tipo, tem uma coisa paradoxal que, inclusive, a gente vai ver muito no desenvolvimento pessoal, reforma íntima, que as pessoas sempre vão ficar falando e propagando nessa ideia de, tipo, eu tenho que ser meu verdadeiro eu, ser meu autêntico. Isso geralmente acontece com pessoas que sofreram exatamente com isso aqui a vida inteira, de nunca lembrar delas mesmas e se perderem essa identidade. E é óbvio que a um certo ponto, em algum momento, isso vai ter o efeito rebote e você vai querer ficar tão preso, você vai ficar tão bitolado com essa coisa do verdadeiro eu, do eu autêntico, que literalmente isso acontece com as pessoas. Não sei se vocês percebem isso. Existe uma certa distorção que acontece nisso, que faz com que torne as coisas, essa coisa do eu autêntico, extremamente forçado, que é literalmente contraintuitivo e contraditório a essa ideia, né? Porque, tipo, se você fica pensando toda hora, não, eu tenho que ser meu eu autêntico, eu tenho que ser meu eu autêntico, você acorda, não, fala assim, não, hoje eu vou ser meu verdadeiro eu, você já não tá mais sendo o seu verdadeiro eu, porque o seu verdadeiro eu, ele é espontâneo e ele já acontece por natureza. Você não precisa forçar ele a acontecer. Então, o que acontece muito com essas pessoas é que elas ficam, por exemplo, elas continuam fazendo a mesma coisa de quando elas estavam projetando o falso eu no mundo. Quando você fica nessa ideia de eu sou porque... Deixa eu colocar aqui. Outra cor. Aqui. Porque... Ou eu sou devido a... Eu sou quando... Eu sou para que... Eu sou... sabe? Você já tá condicionando o eu sou. Então, qual é a premissa? Você não vincula a sua expressão autêntica à consciência da sua imagem externa. Uma vez que aquilo era natural, aquilo começa a se tornar o quê? Uma caixinha. Começa a se tornar um condicionamento dentro de você, né? Isso daqui é muito parecido com o que a gente vai encontrar dentro de filosofias orientais em relação ao ego, né? Que é exatamente essa representação do corpo condicionado, né? O corpo de dor, que é inclusive um conceito do professor Eckhart Tolle, que é exatamente o corpo de dor que está preso pelos sanskaras, né? E aí você vai continuar projetando os seus condicionamentos. E é exatamente o que eu escrevo aqui, ó. A percepção externa, ela rouba sua expressão própria e a coloca sob responsabilidade ou posse do mundo fora ou do outro. E isso pode acontecer mesmo sem ninguém e até com você mesmo, né? Vamos colocar o seguinte, quando a gente tem uma coisa que é espontânea, uma coisa que é natural, ela não tá nem sob responsabilidade de você mesmo, porque você também é o outro, de certa forma. Você também é uma outra identidade, uma coisa externa. Uma coisa, o que é realmente meu, o que é realmente verdadeiro, não tá sob posse do ego, né? Ela tá sob posse da natureza. Toda a nossa identidade, nossa personalidade, tudo isso são coisas emprestadas. Até os nossos atributos, sabe? Se você externaliza isso até para você mesmo e coloca sob o julgamento de si mesmo, você também está fazendo a mesma coisa, ok? Então, como é que a gente pode fazer um exercício para continuar autocentrado? Uma coisa que eu recomendo para que você comece a ser um pouquinho mais autêntico nas relações externas é falar e se comportar exatamente em concordância com quem você é. E pensa, e sua energia está sentindo no momento. Sem neurose. Se isso fizer sentido pra você, também é isso aí que eu recomendaria. Pense em você, como é que você se sente quando você tá sozinho em casa, sabe? Com você mesmo. Então é isso, gente. Esse vídeo já ficou comprido. Espero que eu tenha ajudado. Estamos conversando lá no Discord. Eu vou trazer umas coisas, às vezes, que eu tenho pra botar lá também. Que tem uma pasta no Drive, pra quem não sabe, tá? Mas tá lá intacto faz muito tempo. Aí eu vou colocar lá, eu acho que esse desenho lá. E vocês podem. E tem outros desenhos também de outros temas que eu já abordei aqui. Se alguém quiser dar uma olhada, eu coloco ali, pode baixar e tal, porque conhecimento público. E é isso. Beijinhos e até mais.